Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 280. Então, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Então, nós analisamos no vídeo anterior até aqui, agora nós vamos dar sequência, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico. Está vendo só? Se prende tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E que do próprio mal pode nascer o bem. Do próprio mal pode nascer o próprio bem. Por quê? Porque às vezes ali eles estão pesquisando algo que, olha só para você ver como que a nossa forma de análise é outra, é um outro conceito completamente diferente daquilo que muitas pessoas dizem por aí. Porque ali, naquelas análises, entendeu? Veja bem, você sabia que um laboratório aqui na Terra, quando ele vai estudar, os cientistas, quando eles vão estudar algo, eles, obviamente, eles têm em mente um objetivo. É óbvio porque todos nós temos que ter um objetivo na vida. Mas, até chegar a superar aquele objetivo, a chegar àquele objetivo, milhões de outras coisas são encontradas. Milhões de outras coisas são encontradas. Então, por exemplo, um laboratório, eles se propõem a estudar uma fórmula para desenvolver um medicamento para a cura de determinada doença. Tudo bem. Só que o que você não sabe é que durante aquelas pesquisas eles conseguem descobrir ali fórmulas que são eficazes a outros tipos de doença que eles nem estavam imaginando, eles não estavam à procura daquele antídoto, mas eles conseguiram. Então, olha só para você ver. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona. Então é muito curto quando o ser ele der conta que esse gozo ele é muito curto, entendeu? Além dos bens terrenos proporciona. Então esse gozo é muito curto. Uma felicidade existe maior, infinitamente mais duradoura. Então vede Egoísmo, capítulo 12, que é o que nós estamos estudando.
Aí Kardec ele tece um pequeno comentário aqui, olha só para você ver. Há duas espécies de progresso. Olha só para você ver, Kardec dizendo isso aqui agora, viu? Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. O que eu disse para vocês nos outros vídeos, teria que caminhar lado a lado, mas não caminha. Não caminha. Eu não disse para vocês que as estatísticas dos bons espíritos, eles disseram que aqui na Terra o intelecto encontra-se 95% e 5% só de moral. Agora, se com 5% de moral nós já estamos desfrutando de toda a tecnologia que você sabe que existe no mundo, agora imagine se fosse 50% de moral e 50% de intelecto igualzinho. Nós estaríamos vivendo em outras dimensões, para lá de Andrômeda, né, que é a próxima galáxia mais próxima a nossa aqui. Né? Olha só para você ver, eu não sei se você se lembra, eu estudei numa escola quando criança, numa cidade do interior, assim pequenininha, né? E a vacina lá, eu não sei que vacina que era aquela que eles aplicavam no braço da gente aqui e que deixava uma mancha no braço da gente. Eu acho que essa mancha está até hoje aqui no meu braço. Só, gente, que naquela época não existia esterilização, não. Era um revólver, que o enfermeiro vinha e fazia tchup, no braço meu. E aquela agulha já suja de sangue, tchup, no braço do outro menino. Tchup, no braço do outro menino. Porque era uma pressão, uma pressão que tinha dentro. Então, ele ia usando aquilo enquanto tinha aquela pressão. Tchuc, 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 tchuc. E hoje a tecnologia da esterilização dos instrumentos cirúrgicos, as pessoas, porque não têm oportunidade de entrar numa sala cirúrgica, eu já tive, graças a alguns amigos, para ver os aparelhos que eles usam, como são esterilizados, como eles passam por esterilização, sabe? Hoje olha, existe cirurgias assim, o feto, né, o embrião está dentro do útero da mãe e eles realizam cirurgia mesmo sem a criança ter nascido. Agora vai falar isso há 50 anos atrás, né? Então, a coisa tá boa demais aqui na Terra. Mas tá boa demais. Tem até isso não é piadinha não, mas isso aí tem um caso, né, que um senhor comprou um rádio, ele era muito humilde, muito simples, e ele comprou um rádio, e ele estava doido para ligar e morar na roça, ele chegou na roça, minha velha, comprei um rádio, diz que tem um homem aqui dentro do rádio que fala com a gente, dentro desse negócio que fala com a gente. Larga de ser bobo, Sebastião. É verdade. E ela foi lá para a bica d'água buscar água. E ele ligou o rádio lá, aí veio o locutor lá.
Ô, compadre, o senhor aí na roça, como que o senhor tá? E ele conversando com o locutor, olha que pobreza de espírito, coitadinho. Mas ele sabia, né, que aquilo ali era o vocabulário a forma do locutor tratar todo mundo, né? E ele conversando com o locutor, não, tô bem sim, muito obrigado. E a comadre, como é que tá? Aí ele falou, a comadre tá lá na bica, espera aí que eu vou lá chamar ela para falar com o senhor. Desligou o rádio. Fulana, vem aqui. Fulano quer falar com você. Chegou lá, já estava tocando uma música. Mas por que você está falando isso? Isso é piada? Não. Isso são histórias para a gente aprender a dar valor no que nós temos hoje. Nós temos tudo, gente. E as pessoas vivem angustiadas, melancólicas, deprimidas, com depressão. As pessoas se suicidam por por pouca coisa. A gente não vai entrar nessa questão porque cada caso é um caso e esse processo é muito complexo. Isso aí tem lei de causa e efeito, ação e reação, aí tem obsessão, aí tem dívidas do passado, tem um processo, por isso que eu disse, processo complexo e relativo. E nós não vamos entrar nessa questão agora, porque nós estamos tratando do tema o egoísmo. Então, as pessoas não vivem satisfeitas. A pessoa tem um carro, quer ter dois, a pessoa tem uma casa, quer ter duas, a pessoa não está satisfeita com nada. Aí a pessoa vai desafogar aquelas necessidades naqueles vícios, aquelas necessidades que ele tem, né, no organismo físico. Então, é porque ele não para raciocinar. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos, no correr desse século, porque analisa só para você ver, foi do final do século passado para esse século agora, é que explodiu essa tecnologia aqui na Terra devido os 5% do merecimento da humanidade, né? Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desse século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Você viu o sol que nós acabamos de dizer aqui? Então, nós chegamos a um grau na evolução para receber tudo que nós estamos desfrutando aqui na Terra. Então, isso corresponde a 5% só de moral. Agora, imagine quando nós chegarmos ao nível, eu coloco sempre ele no meio para que as pessoas entendam. Imagine só quando nós chegarmos ao nível de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai me dizer que nosso Senhor Jesus Cristo tem intelecto? Você vai me dizer que nosso Senhor Jesus Cristo tem moral? Que ele é inteligente? Que Jesus é detentor de cultura? De forma alguma, gente. Isso aí como se diz, isso aí faz parte do nosso processo evolutivo, são contextos aqui da Terra, conceitos, aliás, aqui da Terra, do nosso nível evolutivo. E nosso Senhor Jesus Cristo e esses seres estão muito além desse processo, entendeu? Dizer que nosso Senhor Jesus Cristo é detentor de cultura, de moral, de inteligência, que isso? Nós aqui nos encontramos no princípio de todas essas questões, no princípio da inteligência, no princípio da moral, no princípio da cultura, no princípio do intelecto. No princípio, pense assim,
uma maratona de 10 quilômetros, nós nos encontramos no primeiro metro. Por isso, detemos maior número de vícios amealhados nos reinos anteriores, mineral, vegetal, animal e outros reinos anterior ao mineral. Nós nos contaminamos. Por isso nós nos encontramos nessa situação evolutiva no princípio. Então, quando fala princípio, entendeu? Então, por exemplo, você começa a trabalhar hoje numa empresa. Quando alguém te pergunta, faz tempo que você está trabalhando lá? Você fala, não, estou no princípio ainda. Não é verdade? Quando alguém chega e pergunta ao motorista de um ônibus, liga para ele. Oi, fulano, onde é que você está? Não, estou no princípio de uma viagem de São Sebastião do Paraíso, ou de Sacramento, né? Onde eu me encontro. Eu estou no princípio da viagem. O que é que você quer que eu faça? Então é princípio. Nós não nos encontramos no meio e nem no fim. Por quê? Nem o princípio não existe, nem o fim não existe. Aí você falou assim, aí você pode falar assim, mas você disse que nós nos encontramos no princípio. Isso é um conceito, gente, para que nós possamos entender de acordo com o nosso nível evolutivo. Quando nós evoluirmos, nós vamos entender que não existe princípio, nem o princípio inteligente. Nem o princípio inteligente. Não existe. Aguardo algum capítulo que nós estamos preparando aí. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, tá vendo só? Ó, olha só. Muito falta para que Nossa Senhora, muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais, que essa questão social no mundo também, ela está precária. Sociais de hoje, com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Olha que vergonha. Essa questão social, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar, com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanta entre o 14º século e o século XIX. Duvidar para pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição. Duvidar para pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absoluto, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente, Então, olha só para você ver, hoje em dia é a realidade, principalmente nesta questão social.
eu te pergunto, o que estas instituições sociais têm feito em prol da humanidade? Alguns têm lutado, mas por interesse próprio. Outros têm sido barrados pelos artigos, né, por algumas cláusulas, e não têm deixado fluir o progresso e a evolução. Agora, por que não tem deixado isso acontecer? Isso é influência das trevas, do anticristo, dos obsessores, influenciando todos esses que se dizem líderes, justamente para que o progresso não ocorra aqui na Terra, não aconteça aqui na Terra. Entendeu? Então, porque olha só para você ver, muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje, então você já parou para analisar os costumes sociais, as divisões sociais? Você já parou para analisar? Hoje, como os de alguns séculos atrás, é óbvio que existe uma certa diferença em questão de positivo, mas não melhorou tanto quanto teria que estar assim bem melhor. Só um cego negaria o progresso realizado. Só um cego, porque não houve melhoria quase que nenhuma em matéria de moral. Intelecto, sim, mas moral não. E enquanto a humanidade não melhorar moralmente, obviamente vai continuar esse translado da Terra para os mundos primitivos e dos mundos evoluídos para a Terra, que é o que já está acontecendo no mundo no princípio da regeneração, da transformação da humanidade, porque se não for dessa forma, obviamente, dificilmente a melhora vai acontecer aqui na Terra. Dificilmente. Pode ser que nós, na nossa idade, minha, sua, não sei qual a sua idade, às vezes você é mocinha, mocinho, às vezes você ainda consegue alcançar alguma coisa muito boa aqui na Terra, por mais que está bom. Já está bom demais aqui na Terra, mas ainda precisa melhorar muito. Por quê? Porque por mais que o intelecto e a moral não caminhem lado a lado, você entendeu? Mas é preciso é preciso que eles se entendam e que se igualem para que, não, imagine só, 5% nós já vivemos e desfrutamos tudo que nós desfrutamos. Agora imagine se moralmente estivéssemos 45% em dia e só 55% intelectualmente. Imagine, porque tudo que nós desfrutamos aqui na Terra é graças ao nosso merecimento. Você entendeu? Essa tecnologia toda que existe no mundo, esse avanço tecnológico em todas as áreas científicas, filosóficas, isso tudo é merecimento. Agora, nós não podemos nos esquecer que todo esse intelecto que nós desfrutamos aqui na Terra é um mero lixo descartado do plano espiritual para o plano físico.
que eles lá já não precisam mais desse lixo, mas que serve muito a nós que nos encontramos em evolução. Olha só para você ver que maravilha, né? Então, o que nós hoje achamos que o avião é uma tecnologia muito avançada, né? Eles, no plano espiritual, já não usam mais o avião. Tem espíritos que eles usam o teletransporte. Como que isso que se dá? Ele pensa, lá ele se encontra. Faz o seguinte para você ver, ó. Pensa na tua mãe, você está lá. Pensa no teu pai, você está lá. Pensa na lua, você está lá. É assim que o espírito viaja. Agora esse é um espírito mais evoluído. Agora você quer outra surpresa? Isso ainda faz parte dos conceitos aqui da Terra. Esses espíritos evoluídos aí faz parte dos conceitos aqui da Terra. Isso ainda não é evoluído, não. Eles são evoluídos mais que nós. Mas perante a evolução eterna, divina, cósmica, universal, eles ainda estão em processo de evolução, como todos nós nos encontramos. Então hoje nós vamos gravar só esses 2 vídeos, mas no próximo dia, na próxima noite, gravaremos muito mais vídeos, devido termos mais recursos, tá bom? Muita paz.